Vamos começar? Se eu tenho certeza que eu quero fazer isso, tenho, claro. Eu espero que esse tipo de exposição a qual eu tô me colocando aqui possa ajudar outras pessoas que têm o mesmo problema que eu. Como é que eu faço? É pra eu olhar pra você ou é pra eu olhar pra câmera? Pra você, tá? Tudo bem? Podemos começar. Bem, meu nome é Leon, eu tô aqui pra falar... Opa, olhei pra câmera, não pode olhar pra câmera, né? Meu nome é Leon, eu tô aqui pra falar do meu problema, do meu vício. Eu posso chamar de vício? Tá. Do meu vício, que eu acho que é uma coisa que atinge muitas pessoas e é bom que a gente fale um pouco disso de vez em quando. Ó, começou em casa, na minha infância, eu fui meio iniciado nisso pelos meus pais e eu sei que muitas crianças, muitas pessoas aí fora começaram a experimentar isso em casa e levaram esse problema para o resto da vida. O primeiro contato que eu tive com esse tipo de coisa foi quando eu tinha uns 6, 7 anos e eu vi meu pai entrando em casa com uma caixa de Phantom System, que era um sistema que rodava jogos do Nintendo. Eu ganhei o Phantom System de Natal ou de aniversário e ele veio com Caça-Fantasmas e Super Mario Bros. Eu não acho que Caça-Fantasmas seja tão perigoso assim, mas Super Mario Bros é pesado. Eu conheço muita gente que começou com Super Mario Bros e até hoje não conseguiu largar esse vício. É realmente uma coisa muito complicada. Aí eu acabei passando a minha infância inteira na frente do videogame achando que a coisa fosse normal, que tudo tivesse sob controle, quando a coisa realmente não estava. Eu só comecei a me tocar sobre o tamanho do problema quando eu resolvi comprar um Super Nintendo. Você nunca consegue ficar no mesmo nível da coisa, né? Você sempre quer ir piorando e parece que a coisa vai tomando cada vez mais conta de você. Chegou ao ponto de eu ir pro Paraguai comprar meu Super Nintendo. Eu fui até Foz do Iguaçu para poder atravessar a fronteira para poder trazer um para dentro do país. De fato, você perde a cabeça, você se expõe a esse tanto de problema, a esse tanto de... não sei... só para alimentar esse vício. E aí com o Super Nintendo a experiência só foi se aprofundando. Eu comecei a me envolver cada vez mais com material contrabandeado, porque obviamente dessa época para frente todas as fitas de videogame eram contrabandeadas do Paraguai. E eu continuei nisso até o PlayStation. E no PlayStation acho que finalmente eu tive uma ideia do tamanho do problema, depois que eu fiquei jogando Gran Turismo por 72 horas seguidas, só parando para mal comer, dormir e tomar banho, deixando minha família de lado, meus amigos, não saía na rua, não jogava bola, até que finalmente a faculdade veio e eu tive que tomar uma posição. E aí eu consegui largar videogame por um tempo. Foram assim, 5, 6 anos mais produtivos, mais sociáveis, mais felizes da minha vida. Mas foi assim até 2007. Eu consegui pular uma geração inteira de videogames. O Xbox nunca toquei, PlayStation 2 não tive, Dreamcast eu nem sei o que é. Mas foi em 2007 quando eu recebi uma ligação da minha irmã que estava no Panamá. Ela perguntou se eu queria alguma coisa. Eu fiz a bobagem de dizer que eu queria um PlayStation portátil, PSP. Daí pra frente foi ladeira abaixo. Veio outro PSP, outro PSP, já são 3, um monte de jogos, depois veio o Nintendo DS, aí no final do ano passado eu finalmente comprei um computador bom, que roda jogo, sabe, você entra naquela desculpa, eu preciso de um computador para trabalhar, não é um videogame, na verdade eu vou dar um bom uso para isso, mas no final é só para jogo, cara. E agora eu tô aqui no meio da minha vida, tendo que escrever a minha tese de mestrado, mas com esse vício que atinge milhões de pessoas, principalmente na Coreia, que é o tal do videogame. Ou jogo eletrônico, se você quiser ser politicamente correto, mas acho que não precisa nesse caso, né? E agora o que acontece? No mês de julho, no meio da minha tese, a Blizzard, que é a minha produtora de videogames favorita, lança StarCraft 2. Então no meio da minha tese, a Blizzard tinha qualquer momento no tempo para poder lançar isso. Eles enrolaram o lançamento desse jogo por 12 anos, desde o lançamento do primeiro. E agora StarCraft 2 está aí. Eu tenho que fazer minha tese. Como? Se eu me sinto culpado? Claro que não, culpa da Blizzard que mandou ela lançar o jogo agora. E aí, gente,
Essa foi minha bobeira improvisada de hoje. Realmente eu tenho uma queda por videogame e resolvi fazer isso falando desse tipo de coisa. Mas uma coisa eu tenho que observar sobre a atividade dessa semana, que era dessa de falar de um vício, de um problema, de alguma coisa do tipo que a gente tem. Que é do Zago. Eu não achei que do Zago fosse um problema. Ele disse que ele tem mania de organização. Eu queria muito ter esse problema também. Se você desse uma olhada na zona que tá meu quarto aqui agora, cara, você desejaria que eu tivesse problema do Zago. E agora sobre a semana passada, também teve uma atividade semana passada na qual a gente tinha que contar duas versões das coisas que aconteceram com a gente durante o 11 de setembro, uma verdadeira e uma falsa, e vocês tinham que tentar adivinhar qual que era qual. Se você não viu meu vídeo da semana passada, vai aparecer uma anotação na tela agora que vai te levar até ele. Plim. Clicou? E agora eu vou contar até 3 porque eu vou dar o resultado. Se você quiser ver o vídeo antes, por favor, vá lá e tenta adivinhar qual das duas versões é a verdadeira. Pronto, a verdadeira é a primeira versão. Eu enganei todo mundo, tá? Todo mundo achou que fosse a segunda, na verdade a primeira. Eu realmente morava num porão nessa época, tá? É que eu morava num quarto alugado, que ficava num porão do lado de um bar que era no subterrâneo do lugar onde tinha uns alojamentos lá onde os estudantes moravam. Eu tive que ir pra lá porque eu deixei pra procurar a casa no último segundo pra cidade da faculdade, que era Belo Horizonte, que não é a minha cidade. E aí eu tive que pegar essa por 6 meses. Foi assim, um terror. Eu morei no lugar, tipo, dava barata de vez em quando, sabe? A energia caía e... era ruim. Era ruim. E de fato tudo aconteceu como eu narrei na primeira versão. Só teve uma coisa verdadeira da segunda versão que eu coloquei no meio pra dar uma confundida na galera e até vocês acharam que isso era falso. É que eu passei no meio do ano em Relações Internacionais. Esse foi o último vestibular antes do 11 de setembro. Depois o curso passou a virar POP. E no final do ano, no primeiro vestibular, logo depois do 11 de setembro, a nota de corte da prova passou a ser muito mais alta. E com a nota que eu fiz no meio do ano, eu não fazia nem lista de espera no final do ano. Isso é verdade, gente, porque apesar de tudo, eu só estudei regularmente no Brasil o primeiro ano do segundo grau e também metade do segundo ano. Eu não tenho estudo depois disso, porque eu fui para os Estados Unidos, lá eu fiz o último ano da escola, só que nos Estados Unidos você pode escolher matéria. Eu peguei educação física, francês, espanhol, cálculo, coisa que não tem no vestibular daqui, né, normalmente. E aí, de fato, tipo assim, conhecimento de segundo grau não tenho quase nada, eu não sei como é que eu passei no vestibular, sabe, uma coisa assim. Mas enfim, vamos deixar esse assunto pra lá. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Alberto, te vejo na segunda. Até mais.